paz do Senhor a todos que têm acompanhado o programa Acessibilidade em Ação. É uma alegria estar mais uma vez aqui e esperamos que este programa tenha sido útil para as famílias e para aqueles que possuem alguma necessidade de acessibilidade. Hoje, nosso tema será a importância da compreensão por meio da audição, tanto para crianças na escola quanto para os irmãos no ambiente da igreja. E no convívio social também. É um tema relevante, pois, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 5% da população brasileira tem algum grau de deficiência auditiva. Isto significa que mais de 10 milhões de pessoas têm esta deficiência, sendo que 2,7 milhões têm surdez profunda. A Organização Mundial de Saúde prevê que em 2050, mais de 900 milhões de pessoas sofrerão com falta de audição. Meus irmãos, a palavra de Deus em Romanos 10:17 nos fala assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, irmãos, vamos dar acessibilidade a todos que necessitam ouvir a palavra de Deus para fortalecer a fé e alcançar a salvação. Agora, para nos ajudar a esclarecer este assunto relacionado à audição, convidamos a fonoaudióloga Raquel Cipreste, que está aqui conosco. Raquel, a paz do Senhor, Raquel. A paz do Senhor, Leonice, muito obrigada pelo convite. E hoje vamos conversar um pouquinho com você sobre o assunto. Que maravilha, né? Podermos falar com pessoas esclarecidas e tirarmos as nossas dúvidas. Raquel, o que a fonoaudiologia pode contribuir, né, para as crianças, para as pessoas, tanto no convívio da igreja quanto no ambiente escolar? Leonice, a fonoaudiologia é a ciência que estuda principalmente a audição. A fonoaudiologia, existem várias áreas de atuação, mas hoje nós vamos falar sobre a audição. O fonoaudiólogo é o profissional responsável por avaliar, habilitar e reavaliar questões auditivas. Também questões envolvendo a linguagem, a dicção, a comunicação de forma geral. Então, o fonoaudiólogo vai ser aquele que vai conseguir acompanhar desde o nascimento até a melhor idade, se assim podemos dizer, não é mesmo, Leonice? Todos nós, tá? Desde a avaliação lá na maternidade, quando o bebê nasce, se está tudo adequado, o aparelho auditivo, se ele está ouvindo bem, se ele tem alguma necessidade, ainda tão pequenininho, não é mesmo? Acabou de nascer, ou um idoso, se tem alguma perda auditiva e está trazendo alguma dificuldade para a comunicação dele. Você falando isso, Raquel, me fez lembrar. Raquel esteve com meu netinho na maternidade lá, examinando a criança. Achei muito interessante. Nem sabia que você trabalhava lá naquela maternidade e a Raquel estava ali olhando. E é importante mesmo, né? Nós sabermos desde pequenininho. E, Raquel, qual é o problema auditivo, o impacto que pode causar para uma criança no aprendizado, até mesmo no entendimento da palavra do Senhor, né, durante os cultos, durante eventos da igreja? Leonice, a audição é muito importante para que possamos compreender. Ainda no útero materno, o bebê já começa a ouvir entre 18 e 20 semanas. Vamos pensar aí no 5º mês de gestação. Então a mãe está frequentando o ambiente da igreja, está ali já na classe dos bebês, não é verdade? As gestantes já participam dessa classe, uma bênção do Senhor para as mães dos bebês, e eles ali já vão recebendo essas informações auditivas, né? O aparelho auditivo vai começando a maturar, ele vai começando a se formar e receber estímulos. Então desde o útero materno ele já está recebendo. Nasceu, como você mesmo falou, é feito o exame de triagem auditiva neonatal, que é colocada uma sonda que não dói, o exame muito rápido, e coloca os estímulos ali, auditivos, e o aparelho mesmo mostra se está ouvindo, né, se está tudo ok, ou precisa de algum encaminhamento. E é através da audição que o bebê vai começar a perceber, é um dos sentidos que ele vai começar a perceber. Se ele tem alguma dificuldade na audição, ele vai começar a utilizar mais dos outros sentidos. Não que ele não vai conseguir perceber, mas
com a audição ele vai conseguir discernir, diferenciar, perceber se há ou não aquela voz, aquele som. Eu já ouvi, eu conheço desde a barriga da minha mãe. Muitas vezes o bebê demonstra um sorriso quando ouve a voz do pai, da avó, e ele já começou a ouvir do útero materno. E é importantíssimo, não só pela audição em si, mas a questão do equilíbrio, da concentração, do desenvolver da fala, porque antes de começar a falar, nós temos que aprender a ouvir, e a audição é aprendida. E Raquel, quanto a esses impactos, né, que você esclareceu, além disso, existe alguma percepção, assim, algum sinal, né, que a criança no lar ele desenvolve, que os pais já podem ficar atentos para verificar se eles necessitam de um atendimento de uma fonoaudióloga? Leonice, pensando ainda no bebê, mesmo que ainda é pequenininho, ao abrir de uma porta, alguém falou muito alto, passou um som muito alto, algum barulho diferente, o bebê toma um susto, ele acorda do sono. Se isso não acontece, já é um ponto a ser investigado. Ou a mãe, né, a criança vai crescendo, 1 ano e meio, 2 anos, a mãe chama pelo nome, ou a mãe está no cômodo, a criança está brincando no outro, começa a chamar ele não percebe, ele não muda, ele não identifica o nome dele, ou se não, ele não vira o rosto para a fonte sonora. Por exemplo, começou a fazer um som vindo de cima, a criança normalmente vai direcionar o seu corpinho e a cabeça para cima procurando o som. Passou um avião, mas a sua criança não faz esse tipo de resposta ao estímulo auditivo, deve ser sim investigado. Ou até mesmo uma criança que sempre que brinca cai do mesmo lado, Pode ser que esse lado que ela mais cai é o lado onde ela tem uma perda auditiva significativa. Como havia dito, se a criança não ouve bem, ela não consegue desenvolver a fala, a comunicação muito bem. Então, às vezes, alguns sons da fala, a gente diz, né, na fonoaudiologia, de fonemas. Ai, meu filho não fala direito, ele não consegue falar, às vezes, o R, o L, mas ele está ouvindo bem? É primordial que ele esteja ouvindo bem para ele conseguir falar. Ele primeiro ouve o exemplo, vê como é que articula para depois começar a falar. E você, como profissional, existe assim algo que você queira falar sobre como conseguir, como nós podemos ajudar essas pessoas com acessibilidade na igreja ou, né, nos ambientes sociais onde eles convivem? Assim, você tem alguma orientação, alguma dica assim, para fornecer para nós? Várias dicas, né, Leonice? Muito importante. Primeiramente, vamos lá. Pensando numa criança e num idoso, a gente falou um pouquinho, né, dos idosos, né? Sim. Criança, seja no ambiente da igreja, principalmente no ambiente escolar, verificou que tem uma dificuldade auditiva, é esperado que a criança, né, as orientações, sente mais perto da professora, sente longe de fontes de ruído. O que seriam fontes de ruído? Um ventilador, ou se não a porta da sala onde tem muito movimento, pode distrair a criança. Então, o lugar dela dentro de sala de aula, na frente. Na igreja, da mesma forma, as nossas crianças, né, na igreja já tem um lugar delas que é na frente, glória a Deus. Sim. E elas recebem uma grande bênção, e toda a igreja recebe uma grande bênção por elas estarem ali. Agora vamos pensar nos idosos. Passaram toda uma vida, né, seja uma vida de trabalho, servindo ao Senhor, e começou a sentir uma dificuldade de não compreender o que está sendo dito. E é tão ruim quando você não compreende, não é mesmo, Leonice? E aí, o que nós, como corpo, podemos fazer para ajudar esse irmão? Muitas vezes as pessoas acham assim, vou falar um pouquinho mais alto. Não faça isso. O que você pode fazer? Falar na altura do irmão, seja criança, seja um idoso. Por que não? Senta no banco da igreja, fica na mesma altura dos olhos. Fale um pouco mais devagar, articule mais as palavras para que o irmão consiga fazer a leitura labial. O aparelho auditivo, se esse irmão usa, às vezes é muito discreto, os outros irmãos não percebem, o irmão não sente muita vontade de falar que tem alguma questão auditiva, utilize dessas técnicas, falar mais devagar,
pausadamente, na mesma altura, usa de termos mais simples, de fácil compreensão e de igual forma de comunicação com o idoso ou com a criança, para facilitar a comunicação. E é o que a gente tem feito nas nossas EBDs, não é mesmo, Leonice? Até o trabalho adaptado com as nossas crianças, por que não adaptar a pergunta, né, a contribuição da escola bíblica com os nossos idosos? Passar, né, o que o irmão compreendeu? Teve alguma dificuldade quanto à pergunta? Vamos adequar alguns termos para que ele possa compreender. E é uma grande bênção. E esses irmãos, né, os nossos irmãos idosos, que têm essa dificuldade auditiva, eles têm muito a acrescentar. Eles têm muitas revelações que nós ali podemos aprender com eles. Que maravilha, né? Esses esclarecimentos, doutora Raquel. Nós queremos agradecer a gentil participação da doutora Raquel neste programa de Acessibilidade em Ação, trazendo esses esclarecimentos úteis sobre audição, e queremos convidá-la, a doutora Raquel, assim como convidar todos vocês a participarem conosco do Momento de Libras, onde aprenderemos um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais, que representa muito mais do que simplesmente uma forma de se comunicar, pois é a chave para que os surdos possam se expressar, interagir e participar ativamente da vida em sociedade. Vamos então aprender com a nossa irmã intérprete de Libras alguns sinais relacionados ao tema do programa deste dia. Helena, a paz do Senhor, Helena. A paz do Senhor Jesus, Leonice, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, Raquel, nossa fonoaudióloga maravilhosa, que tem sinal em Libras, né, Raquel? O seu sinal, Raquel, bem parecido com o meu, né, o H, só que a configuração da mão em R, sinal, esse é o sinal de sinal, vou explicar rapidinho para vocês. Ó, sinal de sinal, aquela chavinha de carro, porque não tem configuração de mão, né, como letra. E esse é o sinal de sinal, ó, o meu sinal, Helena, o sinal da Raquel é este aqui. O sinal é um nome visual, é como a gente é conhecido dentro da comunidade surda. Então, quando fizer este sinal, é Helena. Quando fizer este, Raquel. Explicado? Então, um tema maravilhoso que foi trago hoje, bem relacionado aos surdos, ó. Lembram o sinal de surdo? Esse é o sinal de ouvinte, de ouvir também, né? Algum barulho. Tá ouvindo barulho? A gente pode, ó, tá ouvindo barulho? Esse é o sinal de barulho, uma minhoquinha saindo da orelha aqui, do ouvido. Não tô ouvindo nada. Ó, a mão em configuração de R. E eu preciso completar com a minha expressão facial. Então, essa é a configuração que eu não estou ouvindo, ó. Não estou ouvindo. Ou tá barulho, tá atrapalhando, eu não tô conseguindo entender, alguma coisa do tipo que pode acontecer. Ó, tá no ambiente, tem muita gente falando junto, tô dentro do culto, não entendi muito bem o louvor, não tô ouvindo, não tô entendendo. Ó o sinal de entender. Mãozinha aberta, se eu fizer, lembra da expressão positiva? Eu entendi. Se eu fizer aqui, ó, não entendi. Então, o sinal, ele é complementado com a nossa expressão facial. Então, entendi, não entendi. E aí, nós, dentro do culto, né, o sinal de culto, tá entendendo o louvor? Tá entendendo a palavra? A dica que a doutora Raquel nos deu, né, de sentar e fazer essa leitura labial, esse é o sinal de oralização para o surdo. Ó. Quando o surdo é oralizado, você pode perguntar para ele, você é oralizado? Já fiz a pergunta. Você é oralizado? Apenas com essa expressão. Vamos fazer, ó. Oralizado? Ele vai entender, ele vai te responder que sim ou que não. Se ele falar que sim, é oralizado, você pode usar essa dica, né, essa tática de sentar próximo, já que nós estamos aprendendo Libras, e aí o sinal que você souber, você pode fazer. O que você não souber, você vai replicando a fala do pastor ou do louvor,
bem pausadamente, bem articuladamente, que o surdo oralizado ele vai te entender. Ok. E aí nós temos aqui, ó, precisa, sinal de precisar, já ensinamos, ó, de ajuda, oralizado. Se for, aí a gente vai montar aquela estratégia de sentar próximo ao culto para fazer um louvor, a mensagem, a pregação. Olha, 2 mãos em pé, saindo da boca, pregação. E ali você vai conseguir dar a assistência ao surdo. Ao final, ao sinal de final, as 2 mãos em F, final do culto. Você pode perguntar ao sinal de pergunta. Você quer oração? Quer assistência? Percebem? Que bênção, a gente já consegue assistir um surdo quando chegar ao nosso culto. E aí nós vamos buscando estratégias e vocês conosco aqui no quadro de Acessibilidade em Ação, aprendendo um pouquinho mais de Libras para conseguir apoiar os nossos irmãos surdos. Uma bênção estar com vocês, fique ligadinho, assista todos os programas, vá praticando, olha, o sinal de prática. Esse é o sinal de praticar, é fundamental, importantíssimo a gente praticar Libras para evoluirmos. Assistam tudo, nos acompanhem, mande a sua pergunta e siga os canais no Instagram, olha o sinal de Instagram, nas redes sociais. Importante, mais uma dica, espera. Mais uma dica, na Bíblia, o livro Palavra de Deus, esse é o sinal de Bíblia. Na Bíblia, você pode também mostrar ao surdo e acompanhar com o dedo ali o que está sendo lido e continuar na oralização para acompanhar, para auxiliá-lo melhor. Amém? Ok? Fique conosco, mande as suas dúvidas, as suas perguntas. Será um prazer responder a cada um de vocês. E nos conte como tem sido esse quadro, como tem sido a Acessibilidade em Ação. Tem te ajudado? Tem te apoiado, te ajudado? Nos informe, por favor. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Leonice, a paz do Senhor Raquel. A todos, a paz do Senhor. Um prazer estar com os irmãos. Helena, a paz do Senhor Jesus. Amém? Raquel, quero agradecer a você, Raquel, pela sua participação aqui conosco, nesses momentos, nesses ensinamentos seus, nessa participação, com esses momentos de Libras também. E nós queremos agradecer também a todos, porque é maravilhoso vermos como o programa Acessibilidade em Ação tem sido útil para tantas famílias e pessoas que necessitam de acessibilidade. Hoje, refletimos sobre a importância da compreensão através da audição, tanto para crianças na escola, quanto para os irmãos no ambiente da igreja e no convívio social. Com estatística preocupante sobre a deficiência auditiva, é fundamental proporcionar acessibilidade a todos que precisam ouvir a palavra de Deus, para fortalecer a fé e avançar e alcançar a salvação. Compartilhe este programa de acessibilidade com seus amigos e familiares. Convida-os a conhecer mais sobre acessibilidade, para que juntos possamos promover um ambiente mais acolhedor para todos. Acesse o nosso canal, o site acessibilidadecm.org.br. Lá vocês encontrarão diversas informações sobre o trabalho de acessibilidade. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Até o próximo programa. A paz do Senhor.